Boa tarde, pessoal. Estamos em mais um Talkings do Meet Hub. Hoje nós trazemos um convidado especial, o Diogo Lara, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Nesse Talks nós vamos falar principalmente sobre saúde mental nesse período de pandemia e a importância de se cuidar da saúde mental, principalmente, para que você mantenha aí focado na sua produtividade e na produtividade da sua equipe. Então, como founder, como líder da sua equipe, é mais do que necessário nesse momento focar e estar caminhando ao lado das pessoas da sua equipe, pensando sempre na saúde mental. O Diogo, ele é médico psiquiatra e SEO também do aplicativo Símbolo. Diogo, deixo aberto aí para você iniciar e falar um pouquinho mais da sua história. Combinado, Bruno. Obrigado por essa oportunidade de vocês do Meet Hub. A gente está numa fase em que a saúde mental passou a ser algo fundamental, né? Antes já era, mas a gente tocava a vida, né? Mas agora todos nós, frente a adversidades ou mudanças, né? Tem dois tipos de adversidades, né? Tem empresas que estão crescendo muito em função da demanda, né? As empresas digitais, tem algumas situações assim. Isso gera um estresse também, um estresse bom, né? Da dor do crescimento, mas a maior parte, né, das empresas ou da sociedade está passando por dificuldades, né? Enfim, das perdas, das ameaças, e também, para não falar das questões de saúde das pessoas mesmo, né? Preocupação com pessoas mais velhas da nossa família, enfim, né? E nós mesmos, né? Tem jovens também que estão passando por maus bocados aí. E eu vou falar principalmente de resiliência, né? E como é que isso impacta as pessoas, as empresas, como lidar com isso, porque esse é o momento, né, que pede por isso, né? Vou começar falando um pouquinho sobre como os grupos reagem às adversidades. Existem alguns estudos mostrando que existem fases de reações de grupo, né? Ou seja, a sociedade, ou no caso a sociedade que é o Brasil ou o mundo, né? À medida que as coisas foram chegando, né? Houve uma ameaça, né? Opa, né? Tava vindo o vírus e tal, né? Até que foi um choque, né? Ou seja, no primeiro caso brasileiro, esse choque, as bolsas reagiram fortemente, né? Houve uma comoção, então chegou aqui, né? Era óbvio que ia chegar, mas tem uma hora que chega, né? Daí tem duas reações, tem gente que fica apavorada, né? Desorientada, né? Achando que é uma catástrofe, ou talvez mais grave do que é, e tem gente que diz que não é nada, né? Uma gripezinha, fica num estado de negação inicial, que é uma reação daquele primeiro momento, né? Depois que passa essa desorientação, começa a vir um lado de heroísmo, né? Ou de uma união do grupo, né? Que a gente se chama isso de lua de mel, né? Da fase, ou seja, aí vem vídeos e suporte, né? Esse suporte todo, né? Que a gente vê, enfim, doações, né? As empresas contribuindo, só que depois, de um certo momento, começa a vir um cansaço, né? Ou seja, o estresse é a fase que a gente está entrando, né? Já tem aí mais de um mês dessa situação, estresse, né? Culpa daqui, culpa dali, raiva, né? De gente que perdeu coisas ou gente que não está sendo atendida nas suas demandas, né? Até que vai vir uma fase de tristeza, e a tristeza, ela é uma emoção muito chave aqui nessa virada, né? A tristeza é quando a gente abandona internamente o mundo que a gente vivia, né? Ou seja, nosso mundo era de um jeito, a gente, né, passa por uma grande frustração, e a tristeza é o que nos faz conseguir abandonar e desligar do mundo como ele era antes e começar a aceitar o mundo como ele é a partir de agora, né? Com um novo registro, com novas regras, novas situações, novas circunstâncias, né? Eu passo a aceitar e me integrar de novo com esse mundo, né? Isso pode levar semanas a meses, né, de acontecer. E daí que vai depender muito, né? Quem tem alta resiliência vai conseguir fazer esse processo com mais facilidade, com mais rapidez, e vai conseguir fazer uma virada mais rápida, né? Uma integração e uma adaptação num patamar, talvez até jogando melhor do que jogava antes, né? Ou seja, mais bem adaptado ao que era antes da crise, né? E principalmente falando de negócios, né? Negócios digitais estão tendo vantagens nesse sentido, né? E algumas empresas clássicas, né, vão ter, ao contrário, vão estar em uma situação mais vulnerável, mais enfraquecidas, né?
Mas essa regra geral, esse processo geral, acaba funcionando para todo mundo. Ou seja, nem que eu tenha que enfim, abandonar um negócio para começar outro, fazer uma pivotagem radical, né? Mas então é importante ter essa fase, a gente está mais ou menos nesse meio, né? Começando a cair essa curva aí, né? Agora falando um pouquinho como é que indivíduos reagem à adversidade, existe uma coisa que eu chamo aqui de equação geral do sofrimento. Deixa eu dar um pouco da ideia disso aqui, né? Existe a gravidade do evento em si, né? Ou seja, no caso dessa pandemia, né, que nota a gente daria de 0 a 10, por exemplo, uma gravidade, né, com doença, né? E a nota é um pouco subjetiva, vamos dizer que seja 8, né? Para a gravidade do que está acontecendo, né? Mas aí tem a sensibilidade do indivíduo, ou também a gente pode até pensar na sensibilidade de uma empresa, né? Quanto aquela pessoa é sensível àquela situação, né? O quanto ela se abate, né, com ela. Se eu for muito sensível, isso, né, vai me deixar mais vulnerável. E no denominador, né, o suporte externo, por exemplo, o governo, por exemplo, família, né, o que for, e recursos internos, né, do time, de uma empresa, ou recursos internos psicológicos que eu posso contar. E essa conta dá o grau de sofrimento. Então, eu vou pegar um exemplo de pessoas. Né? Se alguém for para uma guerra, né, guerra é uma situação muito forte, né? Das mais fortes que a pessoa pode viver, né? Mas se um soldado ela tem uma sensibilidade baixa ao estresse, conta ali 20 o numerador. Se ele tem um suporte externo ali militar, ou fim da sociedade, que for, né, e recursos internos, pessoais, para lidar com as adversidades, ele, vamos dizer que 20 por 10, ele tem o seu grau de sofrimento 2. Vamos agora pensar num outro exemplo também, pessoal, vamos dizer que uma pessoa passa por uma traição do cônjuge, né, que também é algo bastante forte, mas convenhamos, né, provavelmente menos forte do que passar por uma guerra, né, o mais pontual, né, uma guerra é uma coisa de meses, né, então, ou anos, né. Mas se é uma pessoa com sensibilidade alta, né, se ela é muito sensível, por exemplo, nessa questão de traição, abandono, né, isso pode contar muito, ou seja, esse numerador fica alto, e se ela tiver um suporte externo baixo, por exemplo, quando ela foi lá pedir suporte para a mãe ainda acusa ela de quem mandou, né, pegar um cara desse jeito, uma mulher desse tipo, né, mereceu mesmo, ou seja, ela, em vez de receber suporte, ela ainda recebeu uma crítica, né? E se ela não tem tantos recursos internos, enfim, vamos dizer que não é que ela ficou com 4 embaixo. Então, ou seja, veja que para uma pessoa de alta sensibilidade e poucos recursos, suporte externo e tal, uma traição pode ser muito mais intensa do que uma guerra para uma outra pessoa, né? Então, isso é um exercício, né? É mais uma metáfora matemática, né, que eu uso. Agora, aplicando um pouco mais para quem trabalha em empresa, né? Então, se eu tenho a perda de um funcionário, né? Vamos dizer que seja 4 ali, né? E se o CEO, o fundador, a empresa tem uma sensibilidade de 5, dá 20. Se tem suporte externo, olha que eu conto com né, alguém que eu possa, uma mentoria, ou alguma empresa terceirizada, enfim, né, de recrutamento, enfim, né, ou recursos internos, ou seja, né, colocando que tem um recrutador externo que me dá suporte externo, mas eu não tenho esse recurso interno aqui, 3, ou seja, eu consigo lidar com essa perda de funcionário com o sofrimento 2, né? Mas vamos dizer que seja briga com sócio, né? Que também é uma coisa que pode ser difícil, né? Ainda mais em tempos de que se tiver com estresse, né? E uma sensibilidade 3, ou seja, alguém que é pouco sensível, né? Deu 21, se tiver pouco suporte externo, né? Mentoria com quem eu posso lidar, uma aceleradora, enfim, né? E recursos internos 5, enfim. Ou seja, a ideia é essa, né? Cada um pensar nessa. Quando a gente fala de sofrimento e resiliência, a gente tem que pensar não só no grau do evento em si, né? Mas da sensibilidade do indivíduo, quanto ela tem de suporte externo, e aqui um ponto importante também é que algumas pessoas até têm suporte externo, mas tem um orgulho que não deixa usar esse suporte externo, e esse é o momento que chama, né, que pede por esse orgulho ser jogado pela janela, e, preciso ajuda aqui nessa área, enfim, né? E contar com desenvolver recursos internos, né? Quanto mais ao longo da crise, né, dessa situação, conseguir se desenvolver recursos internos, mais forte se vai ficar depois, né? E se então conseguir reduzir a sensibilidade melhor também, se conseguir armar um suporte maior também melhor, né?
Aqui só explicando um pouquinho os componentes das variáveis, não vou me alongar nisso aqui, mas assim, eu expliquei um pouquinho, né? Isso aqui é mais no nível individual. Um outro referencial que eu acho que é interessante para esse momento difícil, né, da sociedade é a jornada do herói. É um conceito que vem da mitologia. Joseph Campbell foi o cara que criou isso, estudando a mitologia, e que é o roteiro, digamos assim, usado em grande parte dos filmes de ação, né? Star Wars, por exemplo, enfim, ele é inspirado no Joseph Campbell nesse modelo, né? Então a gente vinha num mundo, começando ali no 1, 2, 3 ali, né? Do azulzinho, o roxo ali, a gente vinha no nosso mundo normal, né? Até que a gente recebeu um chamado à aventura, que está vindo um Covid aí, né? Um coronavírus. A gente recusa um pouco esse chamado, né? E até daí nesse processo tem um encontro com o mentor que nem sempre acontece, né? No caso a gente foi atirado, a sociedade como um todo simplesmente levou um pontapé e foi penhasco abaixo, né? Mas o fato é que nessa parte verde que a gente entra num mundo desconhecido, né? A gente entra numa parte que a gente realmente passa por provações, né? Por testes, por situações extremas eventualmente. E se a gente fizer um bom trabalho nesse momento, né, se a gente conseguir realmente puxar dentro de nós esse lado herói, que vai ter que chamar, vai ter que ser acionado, né, a gente daí pode ter uma recompensa e pode ter daí o caminho da volta, né, a ressurreição, ou seja, sair dessa jornada transformado, né. Então aqui é um chamado assim para a gente ser Luke Skywalker aqui, né, nesse processo, né. Outro conceito importante também, a resiliência tem uma parte que é cognitiva do nosso raciocínio e tal, mas tem uma parte que é emocional, grande parte emocional, que vem dessas regiões mais profundas do cérebro reptiliano, de luta e fuga, emoções mais sociais, né, sensibilidade emocional, como a gente já falou. Então, quando a gente quer trabalhar a nossa resiliência, não adianta só pensar, né? Aliás, muitas vezes o problema do estresse é que o estresse desliga, em parte, o nosso córtex pensador e nos coloca com uma energia mais voltada para gasto energético, inclusive, mais voltado para regiões límbicas, né, e regiões reptilianas, que são emocionais. A gente fica operando a partir, né, desses estados emocionais que, por sua vez, influenciam muito o pensamento, né? Por isso que essas flechas grandes ali indo de baixo para cima. Ou seja, o nosso pensamento é mais influenciado pelas nossas emoções e instintos do que gostaríamos de reconhecer, e nossa capacidade de pensar é menos potente em modular as nossas emoções e instintos do que a gente gostaria de reconhecer. Mas esse é um princípio de operação básico do cérebro. Isso é preciso levar em conta, né, porque ações só cognitivas não vão dar conta do recado todo, né? E vou lá explicar um pouquinho como é que funciona a mente. A gente e eu vou trazer um pouquinho desse modelo, né? A gente tem um ataque, né, que é a nossa ativação, que é vontade, impulsos e raiva. Tem uma defesa, que é de inibição, que é cautela, ansiedade e medo. E tem um meio campo, que é regulação, sensibilidade, atitude, atenção e estabilidade. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Os pontos chaves aqui nessa resiliência, nessa história de resiliência, quanto a gente é ansioso, no sentido de se preocupar e ficar angustiado e começar a fazer aquele disco quebrado, né, que fica sempre se preocupando, que não consegue relaxar. E o outro aspecto importante é a sensibilidade emocional. Quanto eu sou sensível ao estresse, à frustração, à mágoa, né, me culpo de erros, enfim. Esses são os aspectos mais importantes que tem a ver com quanto a gente responde, como a gente responde resiliência, que são em relação aos traços favoráveis. Mas em relação a traços desfavoráveis, em relação a traços favoráveis, ou seja, características que quanto mais eu tenho delas, melhor, as desfavoráveis, que quanto mais eu tenho delas, pior. O que mais conta aqui é a atitude, né, que é essa capacidade de assumir responsabilidade, enfrentar e resolver os problemas, aprender com os erros, né? Nós de startups já temos uma cultura muito mais aberta com erro, mas no sentido de aprender com erro, né? Não é só errar e passar a mão na cabeça, né? Porque eu aprendo com esse erro, né? E poder se tornar mais forte com os erros, né? E também a vontade, né? Que é a famosa energia positiva, né? Que é, enfim, nosso entusiasmo, nossa capacidade de dar a volta por cima, né? De
caí, mas consegui levantar, né? Tem um provérbio japonês que fala sobre isso, né? Caia 7 vezes, levante 8, né? A vontade tem muito a ver com isso. Então, esses são os aspectos, os traços da nossa personalidade, da nossa mente, que são mais fundamentais no aspecto de resiliência. Falando um pouquinho, então, como é que a produtividade é afetada pela saúde mental, né? A gente, na verdade, já vem sofrendo cada vez mais com isso. A gente tem uma mudança da sociedade contemporânea absurda em 20, 25 anos que aconteceu, com toda a parte de tecnológica e com tudo que isso veio, né, de vírus, fake news, redes sociais, o quanto isso interfere na nossa vida pessoal, no nosso ritmo biológico, nas nossas relações, no nosso estilo de namorar, de encontrar, de conversar, enfim, de se relacionar. E eis que realmente a sociedade contemporânea vem aumentando, tem um aumento de problemas emocionais e suicídio no Brasil há vários anos. Nos últimos 2 anos, só para ter uma ideia, subiu 20% o número de consultas psiquiátricas e 36% o número de consultas com psicólogos, né? Então, a coisa vem realmente aumentando, né? E se a gente for pensar em problemas das perdas no mundo do trabalho por problemas de saúde, 40% da vida produtiva das pessoas é perdida por problemas mentais. Esse é um gráfico, né, feito num estudo grande internacional, e o Brasil tem um gráfico bem... Esse aqui é uma média do mundo, mas o Brasil tem um perfil bem parecido com isso, que é os anos produtivos perdidos. A gente vê ali, principalmente em pessoas entre 18 e 40, 50 anos, esse vermelhão ali, né, é a contribuição da saúde mental, que é o grande vilão em termos de anos produtivos perdidos, né? Esse número, inclusive, é subestimado, porque, por exemplo, muitos problemas osteomusculares, por exemplo, de tensão, dor crônica, enfim, são devido a problemas emocionais, né, principalmente se forem crônicos, né? Enfim, a mente é o software do corpo inteiro, né? Quando a mente está desregulada, você tem gastrite, né? Uma pessoa de 30 anos com gastrite. Será que é realmente... Claro que pode ter um problema, né? Helicobacter pylori, enfim, tem uma parte física, né? Mas tem uma parte emocional, frequentemente, né? Problemas de pele, perda de cabelo, dor de cabeça, enxaqueca, né? Dor de cabeça em geral. E lembrando também, né, que uma coisa, a gente pensa muitas vezes em absenteísmo, pessoas que passam a faltar ao trabalho, mas eis que as perdas que a gente está falando, elas são em torno de 80% dessas perdas se dá pelo presenteísmo, ou seja, alguém que não está produzindo bem enquanto está trabalhando, já está presente, já não está faltando, né? A pessoa com depressão moderada, por exemplo, tem pelo menos 40% de perda de prejuízo, né? De perda da produtividade. E no presenteísmo, disparado, o transtorno mental é o grande vilão dessa história, né? E no absenteísmo cada vez mais, ou seja, o número de atestados de afastamento cada vez maior, está hoje entre o primeiro e terceiro do ranking, dependendo do tipo de empresa. Mas é o primeiro do ranking em tempo de afastamento, ou seja, as pessoas que são afastadas por saúde mental, problemas de saúde mental, ficam afastadas muito mais tempo, né? E no Brasil esse problema é maior ainda. O Brasil é campeão aí em ansiedade, é o primeiro top 3, né, do mundo em ansiedade, estresse e afastamentos por depressão. Então isso gera uma série de prejuízos, né, das faltas, enfim, sinistralidade também no plano de saúde, quem tiver, problemas de turnover, ou seja, pessoas boas que entrarem em quadro psiquiátrico vão sair, né, vão ser afastadas, vão ser demitidas, enfim, né, e também tem um impacto no clima da organização, né, principalmente homens depressivos, homens estressados ficam muito irritados, então, e temperamentos mais fortes também, né, ficam mais irritados, tanto o homem quanto a mulher. Então, essa coisa, né, de ansiedade, irritação de pessoas que estão em sofrimento também prejudica bastante o clima, pode gerar também problema de retenção, né, no sentido de que pessoas que estão convivendo com essas pessoas, né, se o chefe passa a ficar muito estressado e autoritário, por exemplo, né, ele pode claramente ser um fator que leva alguém a pedir demissão, né. Esse problema está tão grande que até a Financial Times, ano passado, fez um chamado, assim, né? Olha, está na hora da gente enxergar o elefante na sala, né? Até uns anos atrás se dizia que saúde mental é um assunto sensível,
que a empresa não deve entrar nessa questão. Hoje está se pensando diferente, né? Se não entrar nessa questão, vai ser engolido, né? Porque o problema é cada vez maior. E daí, falando um pouquinho, né, como fortalecer a resiliência dos indivíduos, né? Depois eu vou falar da resiliência em grupo. Aqui eu vou falar do Singulo mesmo, que é onde eu sou, a nossa startup, né? A gente e aqui é realmente e a gente daqui a pouco vai passar também uma ação que facilita o acesso numa parceria com a MeetHub. O fato é que é importante, né, a resiliência. Gostaria de simplesmente dar uma dica ou outra e a resiliência melhorou 2 vezes. Né? Esse é o processo interno de autoconhecimento. Aqui o meu papel é ser o convite, né, para isso e dar um caminho, um direcionamento prático para que isso possa acontecer. Né, e o caminho mais prático é o Singulo, é onde a gente trabalha há anos, né, fazendo isso. Né? Hoje o Singulo é o aplicativo mais bem avaliado de autoconhecimento do mundo. Tem mais de 100 mil comentários, nota 4,9 na Play Store, nota 5 na App Store. É algo raro de acontecer. A gente teve um crescimento orgânico ao longo de 3 anos, 1 milhão e 800 downloads orgânicos, nota 10 no TechTudo, e o ano passado foi considerado o melhor aplicativo pela Google Play de todas as áreas. E qual é a estratégia fundamental do Singulo, né? Seria ótimo se todo mundo pudesse fazer terapia com ótimos terapeutas. O problema é que isso tem uma série de barreiras, né? De custo, de estigma, de tempo, de privacidade, não quer se expor, enfim. Né? E o Singulo resolve isso dessas maneiras, né? Um estilo de linguagem, na verdade, você não se torna um paciente, você é um usuário de um aplicativo. Não tem necessidade de se expor, né? O orgulho não atrapalha. Ele é totalmente gratuito se for subsidiado, ou pelo menos é um valor muito baixo, porque é um aplicativo, enfim, não é uma consulta que depende de pessoas. E um aplicativo pode ser usado 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive, enfim, horas mortas, de noite, pode se fazer maratona no aplicativo, né, que algumas pessoas fazem. E com isso se melhora muito mais rápido do que fazer uma consulta por mês com um terapeuta, né. E eu sou terapeuta também, ou seja, eu não estou falando contra a terapia, quem puder fazer terapia é ótimo, eu faço terapia como paciente também, mas nem todo mundo pode, nem todo mundo tem abertura para isso, né. Quando você baixa o aplicativo, você faz uma avaliação do seu mental fitness, que vê os traços favoráveis e desfavoráveis daquele modelo que eu mostrei. Você já recebe esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico você recebe uma trilha de sessões de autoconhecimento personalizadas. São milhões de combinações que você vai seguindo essa trilha e vai realmente mexer nas questões mais importantes para a sua saúde mental, sua saúde emocional, né? Fazendo uma espécie de podcasts, né? São sessões aí de em torno de 15 minutos de áudio, tem a parte escrita também. E é um programa completo, não importa se você é reservado, tímido ou impulsivo, irritado, instável, o que for, você vai ter ali o que realmente importa para você melhorar, né? E se desenvolver como pessoa. E também tem o SOS para melhorar rapidamente em situações críticas, né? Inclusive, são mais de 50 técnicas e a gente colocou, que não está nesse slide aqui, mas tem um SOS coronavírus com 13 técnicas. A gente aumentou a parte de conteúdo gratuito. Tem bastante conteúdo gratuito para quem não quiser assinar. E esse conteúdo tem um SOS específico do coronavírus, né? Então, ou seja, tem bastante conteúdo que pode ser usado gratuitamente. Também tem o Diário Emocional, que é gratuito, que é para medir o humor e registrar como um diário, né? Desabafar, registrar momentos bons. E também, à medida que você vai usando o aplicativo, você pode fazer novas avaliações para ver como é que está indo a sua evolução pessoal. E também para quem tem um Android, a gente está com um problema técnico em relação à parte do iOS, por enquanto, mas também tem como você usar um bot, né, que vai ajudando a guiar e a conectar afetivamente com o usuário, né? Em termos de resultados, existe uma clara melhora de saúde mental, né, das pessoas, que é o score de mental fitness geral, né? Tem traços aqui que são difíceis de melhorar, ainda assim eles melhoram, mas os traços que mais melhoram são ansiedade, estresse, que é a sensibilidade ao estresse, a raiva, vontade, né, que é o ânimo, que tem a ver com depressão, né, o oposto de depressão, e impulsos, né? Então a gente vê aumenta 3 vezes o número de pessoas com score alto de mental fitness, de saúde mental, e reduz pela metade os scores baixos, né?
O Síncro funciona muito, muito bem quem tem um score entre 13,5 e 7 ali daquele teste, onde o símbolo brilha, né? As pessoas que têm um score muito baixo, tipo 2 ou 1,5, elas são tão prejudicadas, né, que elas às vezes não conseguem engajar no aplicativo, assim como elas não conseguem produzir no trabalho. Essas pessoas precisam de terapia, precisam de psiquiatra. Agora, falando um pouquinho da resiliência em grupos, né? Ou seja, como é que faz para o grupo, né? Aqui uma mensagem né, também muito para os líderes, né? Aqui eu vou trazer alguns referenciais chamados de leis sistêmicas, inclusive a última série que a gente está fazendo no Símbolo já tem uma série sobre estresse, agora tem uma série especificamente sobre resiliência. A última sessão, inclusive, fala sobre, porque foi publicada, a gente publica uma sessão por semana, fala, inclusive, da resiliência de grupos, né? Estou trazendo então, a ideia básica aqui desse material. A gente entender que existem leis sistêmicas, né? Funcionamentos do grupo, grupos são sistemas, né? E nós, seres humanos, prosperamos, né, na cadeia evolutiva aí, estamos no ranking, né, lá em cima no ranking em relação às outras espécies, muito pela nossa capacidade de fazer grupos, né, de colaborar, né, e isso tem a ver então, com o pertencimento. Aí, então, o cuidado particular para a gente ter como líder, né, ou como gestor, enfim, poder incluir as pessoas certas nas atividades, ou seja, deixar de incluir uma pessoa numa atividade gera, né, mágoa, gera esse sentimento de não pertencimento, essas feridas, né? E também uma exclusão injusta seria, né, alguém que foi excluído de alguma tarefa, algum trabalho, ou enfim, da própria empresa, pode ser algo que gere danos, né, para o resto da equipe, ou enfim, né? Sim, essa lei de pertencimento é uma coisa importante de ser levada em conta. Também a ordem, né, de respeitar os mais antigos no grupo, ou seja, pessoas que entram, né, se uma pessoa entra numa equipe que está ali há 3 anos trabalhando junto, entra uma pessoa nova, e essa pessoa rapidamente quer ter uma ação muito protagonista, né, muito eu sei, vocês não sabem, né, gera um grande atrito para o grupo, essa pessoa frequentemente vai ser excluída ou gera problemas de clima muito grande, né? Então, né, considerar o que são os valores, né, dessa hierarquia, se o valor aqui é por antiguidade, se o valor é a idade, se o valor é experiência profissional em outras áreas, se os valores são saber tecnicamente alguma coisa, né, daqui a pouco tem ali alguém de 20 anos que é o grande expert da tecnologia, mas colocar esses valores claros, né, e serem respeitados, né. E também um equilíbrio nas trocas, né, as pessoas poderem estar num ambiente de dar e receber, né, de dar em retorno, né, e também dar para o outro, sabendo que é um sistema que se eu dou para alguém, isso também está sendo percebido, né, e daqui a pouco eu estou recebendo também. Se eu dou de graça, eu também recebo de graça, né, sem uma contabilidade de eu dei 2 e recebi 2, mas sim um espírito, né, de dar e receber. E outro referencial que eu trago aqui do Lencioni, que é a ideia das disfunções de equipes, né, que a gente precisa prestar atenção, né? E quando a gente consegue não ter nenhuma dessas disfunções e trabalhar em alta, com isso resolvido, né? A gente pode, como equipe, prosperar muito mais e ser muito mais resiliente, né? Então, o primeiro aspecto, né, a primeira base da pirâmide aqui é a confiança, né? É a partir da confiança que a gente, né, confiar significa entender que todas as ações das pessoas são feitas visando o bem, querendo o bem dos outros e da empresa, e um bem comum da empresa, né? É ter essa confiança, essa disposição, né? Com essa confiança também cada um pode se mostrar como é, sendo autêntico com as suas opiniões e com o seu jeito de ser, não usando uma máscara, né, ou ficando resguardado ou de guarda alta, né? Todo mundo com a guarda baixa no mesmo barco, né? É essa confiança que também permite que as pessoas possam engajar em conflitos e discussões e contradições que são produtivas, né? E que não são levadas para o lado pessoal, né? É isso que esse conflito, né, aberto, né, que gera ideias, né, que podem vir de vários lugares, várias pessoas, ela não tem esse medo do debate porque existe essa confiança por trás, né?
quando se faz essas ideias, quando se tem também essa abertura para o conflito, também se abre um espaço para se comprometer, né? Porque depois que a gente chegou em grupo a uma decisão, a uma estratégia, enfim, uma tática, a gente daí abraça isso como equipe, né? Então todos se comprometem com isso, né? Versus, não, eu que achava que tinha que ser tal coisa, então eu não vou pegar junto, né? Então, né, a disfunção é a falta de comprometimento de times que não tem essa coesão, né? Não se forma essa coesão, ok, nós abraçamos todos essa decisão porque passamos por um processo. Obviamente estou falando de decisões maiores aqui, né? E com isso também se cria também um estado em que as pessoas são responsáveis, né? Você ter que se fala muito hoje, né, cada um se responsabilizar e poder ser chamado, né, pelo outro, né? Ou seja, também cada um poder se eu estou percebendo que alguém não está entregando o que se comprometeu, eu poder me colocar nessa situação, não fazer vista grossa, né? O que está acontecendo? Não, posso ajudar? O que está acontecendo? Não, a gente poder pegar isso junto, né? Não no sentido de apontar dedos, né? Mas no sentido de, eu estou enxergando, né? O que está acontecendo? Daí com isso tudo focar nos resultados, né? Mas aí o time todo está com resultados voltados para a empresa, né? E não resultados pessoais, não defendendo a sua agenda pessoal. E como líderes, né? O contraponto, né? Assim, o contraponto, né, o que a gente pode fazer como líderes, né? Em relação a essas disfunções, né? Em relação à confiança, né? O líder go first, né? Ou seja, ele ser vulnerável, ele poder ter essa postura, essa atitude aberta e vulnerável, né? Ele fomentar o conflito, ele pedir para as pessoas, ele não fazer vista grossa que as pessoas estão deixando de falar o que realmente pensam, né? Buscar a clareza, buscar essa coesão, né, nas decisões importantes, né? Todo mundo definir para onde é que, junto, né, abraçar a rota, né, e remar junto, né? E confrontar situações difíceis, né, como foi das entregas, né, de não fazer vista grossa, né? E com isso resultados todos voltados para a empresa, né? Aqui umas dicas finais, a gente combinou mais ou menos uns 40 minutos dessa primeira fala, né? Se alguém quiser fazer terapia, ou já faz terapia, ou tiver interesse nessa área, e tiver em sofrimento maior, eu recomendo fortemente terapias de processamento de memórias. Aqui existem algumas terapias, sugiro aqui o A Cura da Mente, que é uma abordagem integrada da mente, que usa o melhor das terapias de processamento de memórias, que são maneiras de mudar o passado. A gente hoje, no presente, opera em função do que aconteceu no nosso passado, nossos registros, crenças, emoções, traumas, memórias, né? Então, esse é um tipo de abordagem que consegue rapidamente, em poucas sessões, cada sessão já faz uma mudança muito grande, né? Um avanço muito profundo e muito rápido. Outras técnicas interessantes também, EMDR, outra se chama Brain Spotting, depois eu posso escrever ali no chat, e outra se chama experiência somática. Mas a minha preferida realmente é a abordagem integradamente, usa isso tudo. Também vou deixar algumas sugestões de leituras, eu gosto muito desse livro, da Startup J-Curve, para a gente só se estressar com o que se importa, né, na ideia, na vida, né, de uma startup. Opa, desapareceu aqui, tá. Esse livro, eu acho, para esse momento, né, é um livro que, quando eu tinha o precursor do Símbolo, que foi um site que não deu certo, depois a gente pivotou para o Símbolo, né, foi um livro que me ajudou muito nas decisões difíceis. É um livro bárbaro, assim, um cara que... E hoje ele é o Horowitz, lá do Anderson Horowitz, né, lá da Y Combinator, enfim, aquela turma toda lá que é pioneira no Vale do Silício. E um livro aqui, fazendo propaganda pessoal mesmo, que é um livro chamado Imersão, ele é um romance terapêutico, né, para quem gosta de histórias, né, e ele fala muito desse processo de resiliência individual para fazer e fala muito dessas abordagens de processamento de memórias, que eu considero a maneira mais eficaz de rapidamente virar a chave, em vez de ficar fazendo dezenas de sessões para algum benefício, né? Poder ter
rapidamente viradas de chave, né? Ainda mais momentos de sofrimento intenso, né? E é isso. Estamos abertos agora a... Diogo, vou aproveitar, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Que o pessoal mandou para a gente. E começando, neste momento, todos ficam incertos, inclusive os líderes, né? Como você acha que deve ser a postura? O líder deve transmitir segurança ou deve ser franco e expor as incertezas? Então, assim, ele precisa ter essa posição de realmente, não, gente, vai ficar tudo bem, ou então falar, estamos passando por essa situação, isso vai passar. Qual que é a postura correta, digamos assim? A postura sugerida por grandes líderes é a da transparência radical, né? Ou da honestidade brutal, brutal honesty, radical transparency. E, na verdade, é a partir da segurança que a gente consegue ser radicalmente transparente. Se eu estou inseguro, daí eu não sou transparente. É melhor ser vulnerável e o líder go first, né? O líder vai primeiro. Olha, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que a gente está com esse caixa aqui, a gente tem 2 meses de runway, ou 7, ou não, enfim, se não entrar, tem que colocar as coisas às claras para o maior número de pessoas possível, para até as pessoas entenderem o racional das decisões, né? Olha, a gente vai ter que demitir, temos aqui um time de 15 pessoas, a gente vai ter que demitir 3, né? E é uma decisão super difícil, né? Mas a gente tem que comentar que isso vai estar acontecendo e poder dizer isso, né? E poder honrar as pessoas que estão sendo demitidas por causas externas, né? Fazer rituais também de honrar essas pessoas, né? Então, essa é a minha dica. E o Horowitz fala muito disso. Esse livro do Horowitz, ele fala do lado difícil, das situações difíceis, fala muito claramente sobre isso e quanto isso é o impacto, isso gera de coesão no grupo. Inclusive para quem fica, né? Porque o fato é que é melhor saber que tem um elefante na sala do que ficar sentindo o cheiro do elefante e o barulho do elefante lá e ninguém está me falando que tem um elefante na sala. Sim. Esse é o ponto fundamental. A angústia é muito paralisante. Sim. Então, a gente leva em consideração, inclusive, eu acho que quando você fala isso, é muito simples entender a postura para um líder que, de fato, tem já esse posicionamento de ser franco e ser aberto com seus funcionários, mas e aquela pessoa, aquele líder que, na verdade, ele é chefe, ele não abre o jogo para ninguém, e que, na verdade, tem muito a ver com a incerteza que ele está sofrendo também, né? Que ele não está conseguindo lidar. Então, como que ele faz também para encarar isso pessoalmente para conseguir depois transferir para a equipe? Então, aí eu vou chamar ali a história da jornada do herói, ou seja, um chamado. Esse é um chamado para entrar num território difícil e desconhecido, de fora da zona de conforto. E aproveitar essa situação para se tornar uma pessoa mais segura e transparente, né? Porque é claro que é muito claro hoje, tanto por experiência quanto dados de ciência, mostrando que as pessoas maduras e que realmente enfrentam, né, puxam responsabilidade, enfrentam e olham para o monstro, né, e brigam, né, e não fogem à raia, né, são as pessoas que vencem, né, são as mais adaptadas, as que têm maior resiliência. Então, é uma questão de fazer isso. Como sugestão, eu já vi muitas pessoas que estão fazendo isso, agora, dica bem prática e gratuita. Baixa o símbolo, entra no SOS e faz a técnica capacidade de adaptação. São 20 minutos de áudio. Muitas pessoas que têm relatado para a gente, é uma técnica que faz essa virada de chave, o cara conseguir chegar num espaço bem diferente do que estava antes, né? Mas, assim, usa a rodo ali, os SOS para segurança, enfim, e enfrenta. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é melhor ser difícil e produtivo. Difícil, rápido, difícil no sentido, ok, agora eu vou fazer essa ação que não vou fugir da raia, vou tira o band-aid de uma vez, né? Exatamente. Então vou fazer isso para realmente e vou me preparar para isso. Ou seja, o fato é que daí estou falando coisas que as pessoas nos dizem isso mesmo. Se dedicar ali
2, 3, 4 horas por símbolo, gente mesmo muito insegura, então vira essa chave e entra de cabeça e passa a operar num nível de performance muito mais alto. Porque as travas são muito emocionais, né? Então, não é que a pessoa não saiba, ela sabe, ou ela desconfia que tem que ser feito, só que ela não consegue. Por quê? Porque essa trava está além do pensamento dela. O pensamento dela não consegue fazer essa virada de chave. Essas técnicas, elas funcionam porque elas entram lá no sistema límbico, no sistema reptiliano. E na história da pessoa, né? Daqui a pouco ela teve experiências de vida que fizeram ela ficar insegura, ou modelos, o que for, né? De que não é assim que se age, ou hábitos, né? Isso tudo dá para mexer, E dá para mexer por conta própria no sim, ou contar com um terapeuta para ajudar a fazer isso, né? Em uma sessão ou duas da abordagem integrada da mente, se você entrar com esse assunto, olha, tem uma questão aqui, eu estou inseguro em relação a isso aqui. O terapeuta vai te ajudar a fazer essa virada de chave em uma ou duas sessões, não é 10 sessões. Sim. E pensando nisso, até pelo cenário que a gente está passando, tem muita empresa aí que está tendo que demitir muitos funcionários, né? Não tem outra opção, realmente não tem caixa para manter. Tem uma forma mais adequada de comunicar nesse momento, de também não sendo... a gente precisa entender o chefe que está passando por tudo isso, né, o dono da empresa que está passando por essa situação, mas também o funcionário que está perdendo a sua garantia de trabalho, que está perdendo aí o seu conforto, né? Como comunicar, pensando aí como líder, da forma correta, sem ferir as outras pessoas também. Eu não posso falar isso de cadeira, assim, eu tive que demitir poucas pessoas até hoje na vida, e é uma coisa muito difícil mesmo de fazer. Aliás, não é tão difícil quando é uma pessoa que não está encaixada no grupo, ou que não performa, enfim, a gente sabe que aquela pessoa não aderiu à cultura ou não está performando, né? O problema dessa situação atual é abrir mão de gente muito boa, né? Então é uma dor muito grande, né? Também sugiro ali a leitura do livro do Horowitz, que ele fala especificamente sobre isso também. Mas eu diria o seguinte, essa é uma fala que tem que vir do coração. Não dá para ser pragmático. Dá para ser pragmático, mas o problema é que isso gera... É melhor chorar abraçado, exagerando um pouco na história, talvez nem exagerando, né? O fato é que está todo mundo em sofrimento mesmo. Numa empresa assim, que está tendo que reduzir 1/3 das pessoas, por exemplo, né? É melhor chorar abraçado e honrar a relação. Ou seja, dar espaço para esses sentimentos acontecerem, do que ser pragmático. Enfim, a situação é essa, aqui não tem caixa, muito obrigado. O pragmatismo nessas situações, ele fere. O pragmático é obviamente importante para tomar a decisão. Infelizmente, teremos que demitir 30% das pessoas. Agora, na hora de demitir, e se o líder conseguir ter essa presença de espírito, estar na hora ali, ou seja, honrar essas pessoas vão falar bem da sua empresa, vão querer voltar depois, se melhorar um momento, entende? Ela precisa ser vista como ser humano. Essas são as dicas gerais. E é difícil, horrorosamente difícil. E dá para chorar abraçado, entende? Aqui os estudos mostram isso, né? Pessoas que conseguem entrar nessa vulnerabilidade e surfar as emoções se dão melhor e conseguem resolver mais rapidamente as suas questões e se recuperar mais rapidamente do que ficar com essas questões suprimidas, abafadas ou evitadas, né? O chefe vai lá e não participa da demissão. Suprimida, não, você é pragmático, infelizmente assim, tal, muito obrigado, né? Esse cara vai ficar com aquele disco quebrado rodando, vai dormir mal, vai começar a beber, o que for, entende? Ele vai descontar isso em algum lugar, porque não foi vivido no ritual, um ritual de despedida, né, que tem que ser feito. Assim, mal comparando, assim como não se termina um namoro de 2 anos pelo WhatsApp, né, que tem que ter um momento que honra aquela história, entende? Eu acho que essa é a mensagem principal, é ser humano, né, nesse momento. Mesmo por mais duro que seja, de novo, é melhor ter a dor rápida e ela se resolver do que ficar com isso embaixo do tapete.
Perfeito. E para quem fica, Diogo? Porque a gente fala quem parte, né? Como lidar com quem está sendo demitido. Mas quem está ficando ainda na equipe, que está resistindo aí, você falou tanto de resiliência, né? Quem está resistindo a esse cenário junto com os líderes? Qual deve ser o posicionamento do líder nesse momento com essa equipe que ainda está do lado dele? Eu acho que é mais ou menos como eu falei, nessa metáfora do barco ali, né? E por isso que essa transparência é tão grande. Olha, a gente cortou, entendeu que esse mês a gente tinha que cortar 3 pessoas, 20 pessoas, enfim, né? Significa que você, né, que a gente já fez o que tinha que fazer, acredita que isso aqui vai durar pelo menos 1, 2 meses, né? Essa transparência radical, né? Esperamos que ninguém mais, né, vá ser cortado, mas também assim, o que nós podemos fazer agora para que isso não aconteça, né? Como é que se vira esse jogo, enfim, que soluções a gente nunca considerou, né? Acho que tem uma questão do time aí, do líder também puxar por isso, né? Assim, abrir para a criatividade, né? Ou seja, que soluções e caminhos a gente nunca considerou, né? E que maneiras de fazer que a gente nunca considerou. Tem alguns estudos mostrando também que em 2008, 2009 ali, né? Teve o que fez as empresas se adaptarem, né, naquela crise foi realmente redução de gastos, né? Então, assim, como é que a gente, por exemplo, agora, né? Então, em vez de despedir alguém, vamos abrir mão da sala do aluguel, né? E vai todo mundo ficar remoto. Depois a gente pensa numa outra. Tem sacrifícios, né, que podem ser feitos que talvez façam sentido, né? Ou daqui a pouco faz um acordo, né? Então, aquele grupo ali de 10 pessoas que sobrou, né? E a gente toma daqui a pouco decisões conjuntas, né? Então, vamos reduzir o salário de todo mundo em 20%, em vez de tirar 2 pessoas, né? Como é que a gente acha que vai ser esse critério? Ou seja, obviamente, né, caso a caso tem que ser visto, né? Mas quanto mais transparência e mais espírito de grupo, né? Mais isso pode ser um mecanismo que gere coesão no grupo, né? E que daí sim o grupo se torna mais forte depois. A história, né, do Nietzsche, né? O que não me mata me fortalece. Isso é verdade para quem faz o dever de casa, né? Senão enfraquece, senão destrói, né? Sim. E em relação à motivação, né? Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é muito complicado você manter a motivação, principalmente, às vezes, pensando na possibilidade de ser mandado embora, ou então no próprio líder aí que não sabe como vão ser os próximos meses, quanto tempo que vai durar, não consegue ver um cenário pós-crise. O que você acha que é a melhor opção? É trabalhar forçado, buscar motivação, correr atrás e continuar trabalhando, ou é arrumar ferramentas para que você se motive e a partir daí você consiga continuar trabalhando? Você acha que uma coisa está correlacionada à outra? Nesse contexto que a gente está passando de estresse coletivo, né? Muita gente está em home office, por exemplo, né, com filho e tal. Eu acho que tem uma questão de o que boicota a motivação é o estresse, que eu vou dizer, fazer só coisas que possam motivar, eu chamo que quando a coisa está. Vamos fazer uma metáfora que é o seguinte, né? Quando a gente está sem banho, né? Quando está com o sovaco fedorento, tem que lavar para depois perfumar. Então, não adianta ficar botando perfume se eu estou sem banho, entende? Toma o banho primeiro para depois perfumar. E eu acho que esse é um erro que as pessoas fazem com frequência. Vamos, né, pensar positivo, o otimismo, como nós vamos nos transformar. Emoções negativas, elas foram selecionadas evolutivamente. Existe raiva por uma razão, existe tristeza para outra, existe medo, existe ansiedade, angústia. Tudo isso tem um sentido. Se eu estou sentindo angústia, é porque eu tenho que resolver um problema. E se eu tomar um Rivotril para tirar a angústia, eu estou tirando o alarme, o sinal, o gatilho que está me dizendo, vai lá e resolve a porra. Né? Não, agora estou tranquilo, o Rivotril, e tu continua com o problema. Passou o efeito do Rivotril, voltou a angústia. Então, a tristeza, como eu falei, para desligar, né, para conseguir abandonar, fazer o luto do que não serve mais,
A raiva tem uma questão de defesa de território, né, que também é importante, às vezes ela é uma agressividade que atrapalha, enfim, casos e casos. Né? Então, sim, de novo, o Single tem uma psicoeducação muito grande sobre isso tudo, sobre as funções, né, todas da mente, né? Então, a motivação, nesse momento, ela é uma emoção, ela vai estar sendo danificada por emoções negativas, né? Por chamadas emoções negativas ou desagradáveis. Elas não são negativas. Elas são desagradáveis de ter, mas elas estão fazendo uma função importante dentro de nós. Né? Então, poder trabalhar essas emoções negativas e resolvê-las é muito mais produtivo para manter a motivação do que ficar tentando estimular a motivação. Claro que tem questões inspiracionais, ou tem o grupo mesmo se motiva, meditação pode ajudar, enfim, que for exercício físico e tal, tudo isso ajuda, né? Mas eu acho que nesse momento, mas eu diria, mas ajudam principalmente em situações de condições normais de temperatura e pressão. Na situação que está acontecendo, que essas emoções desagradáveis vêm à tona, é preciso olhar para elas. Né? E por isso que a parte de terapia, e daí o autoajuda não é suficiente, entende? Ou essa autoajuda vazia, assim, né? Ela não, agradeça. Porra, cara, como agradeço? Eu acabei de perder meu emprego, acabei de despedir 30% das pessoas. Como agradeço? Mas perceba o lado bom, entende? É difícil isso, a pessoa está ali tomada por uma emoção negativa, precisa entrar na dor e superar essa dor. Isso que eu digo que é a jornada do herói, internamente. Precisa atravessar essa dor e daí expandir depois que você conseguiu atravessar essa dor. Daí a sua energia volta a acontecer, porque você tirou aquela parte que estava interferindo na sua energia. Perfeito. E aí agora pensando nessa equipe que, além de estar à distância, né, estar remoto, está passando por tudo isso distante, né, a gente não está mais em conjunto, um apoiando o outro, está cada um vivendo de forma isolada, né, a sua realidade especificamente. E como que a gente faz para, nesse momento, manter o engajamento dessa equipe, minimamente ajudar nessa motivação dessa equipe também? Como que a gente ajuda? Teria alguns rituais que você recomendaria para manter essa equipe engajada e produtiva? Um aspecto em relação a isso, né? De empresas grandes de tecnologia, eu já ouvi falar também de empresas que tinham muita resistência em relação a essa transformação digital e foram jogadas do penhasco. Todo mundo foi jogado do penhasco e teve que aprender a voar no meio do caminho, né? Boa parte das empresas está se surpreendendo, né, como está funcionando bem, né? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é isso. Não parece estar tão ruim assim, né? Ou seja, muitas empresas estão aumentando até a produtividade. O próprio Símbolo, a gente decidiu abrir mão da empresa local, vai ficar só remoto a partir de agora, que é uma coisa que nunca teria passado pela nossa cabeça antes. A gente já tem uma parte da equipe em São Paulo e em Porto Alegre, mas abriu mão, né? E vai pegar o dinheiro que isso custava e vai investir em crescimento, né? Então, eu acho que tem essa primeira ponto, né? Então não é tão ruim assim. Agora, em rituais, né? Obviamente tem uma adaptação, né? Uma coisa que a gente adotou é a liberdade, né, de chamar um ao outro né, para tomar um café, né? Vamos tomar um café, ou seja, aquele momento do escritório mesmo, que, né, vai lá e toma um café e vai conversar um assunto, né? Poder ter essa liberdade de falar com as pessoas, né? Tem algumas equipes que eu sei que fazem rituais, inclusive de meditação conjunta, né? Não é da nossa cultura, mas tem equipes que estão fazendo isso, empresas que estão fazendo isso, que parece que está dando também uma liga, né? Mas eu diria assim, em grande parte a cultura da empresa, ela determina mais o jeito. Se a cultura é uma cultura boa de engajamento, de coesão, isso se transpõe naturalmente para o home office. Se a cultura já era uma cultura que tinha alguns atritos e algumas diferenças assim não produtivas, isso não vai ser resolvido pelo home office. Mas, enfim, mas eu digo, as minhas dicas são essas, né? Mas eu diria também outra coisa.
confiem no seu saber, né? Ou seja, na sua criatividade. Inclusive, um brainstorming. Como é que você, né, na reunião do grupo, como é que vocês acham que práticas a gente pode adotar? Porque isso envolve muito o estilo da equipe, a personalidade das pessoas. Tá? Então, em vez de determinar ou seguir o que eu digo, né? Eu diria assim, coloquem esse assunto em pauta, né? Como é que a gente mantém a coesão aqui? Né, daqui a pouco algumas ideias vêm, a gente testa as ideias também. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos, né? O espírito de startup, né? Quando a gente não sabe exatamente o que quer, vamos testar, vamos abrir ideias, vamos testar e ver se funciona. Se funcionar, fica e aprimora. Se não funcionar, a gente joga fora e abre outra ideia. Eu acho que esse espírito de startup, ele funciona, inclusive, para essa adaptação desse modelo. Perfeito. Mas além da meditação, você conseguiria... Você falou bastante do símbolo, né, do aplicativo que você é CEO, mas você indicaria alguma outra ferramenta ou, digamos assim, bons costumes entre a equipe que seriam pontos chaves para enfrentar esse momento? E eu acho que de repente, até uma cultura que deve se perdurar pós-crise, né? É algo que a gente pouco prestava atenção na questão do engajamento da produtividade de fato, se as pessoas se comunicavam, como era essa comunicação, se era efetiva, e aí agora existe uma preocupação absurda, afinal de contas, tá todo mundo afastado, você precisa saber se está todo mundo bem, se está todo mundo produzindo, você precisa acompanhar esses pontos, né? Então, existe digamos assim, um manual de boas práticas para você nesse momento? Eu acho que se eu der é como dar uma prescrição de um remédio sem querer saber a dor da pessoa, né? O problema da pessoa. Eu diria, minha sugestão foi mais no sentido de coloque esse assunto em pauta, né? Ou onde é que está dando problema, onde é que deu ruído, ou fazer um diagnóstico. Daqui a pouco uma situação não aconteceu por um problema de comunicação X. Opa, como é que a gente faz para que isso não aconteça mais, né? Isso acho que boa parte das empresas passou a ter, né? Eu, quando, no caso, saí de Porto Alegre e vim para São Paulo, a gente teve uma adaptação da minha saída e de um time que começou a criar aqui na relação com Porto Alegre. Então, o ponto é assim, não fazer vista grossa, né, e trazer à tona os problemas que estão acontecendo e buscar soluções. É muito mais de processo, de mentalidade em relação a isso, do que uma prescrição de faz isso ou faz aquilo. Por exemplo, tem gente que usa Discord, se não me engano, o aplicativo lá de games, né, para botar tipo uma sala comum, ó, das 2 às 4, a gente vai ficar na sala conjunto, vai ficar trabalhando, mas batendo papo quem quiser. Tem cada empresa, né, vai ter a sua estratégia, né, e vai ter inteligência interna e criatividade para pegar ideias e usar o modelo darwiniano, que ficar bom, mantém, o que não for, joga fora, começa de novo, né? E isso é normal, também não tem que ficar a última mensagem, eu diria assim, não precisa ficar se cobrando performance. Acho que é uma última mensagem importante. Numa situação de tanta incerteza, de tanta transição, a dor é quase inevitável, né? E também entender, né, que a performance pode ser prejudicada, não que vá, mas pode ser prejudicada. E se não for a performance no trabalho, daqui a pouco é alguma questão familiar que gera mais atrito, que desgasta, enfim, né? Então, esse é o momento também de não se cobrar ser perfeito em tudo, né? Isso é algo que também pode atrapalhar a adaptação, né? É uma fase de adaptação que todos estamos passando. Então, ter uma folga, né, na cobrança e exigência interna é importante, né? E da própria equipe, né? Ou seja, existem erros no processo de transição que são necessários, né? Alguns erros são normais que tenham que acontecer. Então, essa tolerância a erros, mas, de novo, né? O aprendizado com eles, quanto mais rapidamente se aprender com eles, mais rápido a gente vai se adaptar. Diogo, uma última pergunta, então, pensando aí que nós somos somos o país que tem uma taxa maior de depressão e ansiedade, né? E a gente sabe que nós temos aí, não só na posição de liderança, mas também como colaboradores, pessoas que têm depressão
que são ansiosas e que realmente tomam remédio e estão aí, digamos, no nível mais grave, às vezes, desse tratamento, qual deve ser o posicionamento da empresa nesse momento, já que ela não pode prover um espaço que, de repente, ajude essa pessoa a focar, então, essa pessoa talvez não esteja sendo produtiva, está se desviando um pouco das metas da empresa, como direcionar da forma correta, ou então como lidar com esse funcionário nesse momento? Eu acho que é uma comunicação aberta em relação a isso. A gente também tem que entender que algumas pessoas são mais sensíveis a esse momento, né? Isso existe uma variação individual. E pegar caso a caso, né? De novo, não fazer vista grossa, mas poder ter uma abordagem humana, uma abordagem de que isso conta muito, né, no clima da empresa. Se eu faço isso com uma pessoa, né, se eu sou líder e tem uma pessoa mais frágil e dou um suporte para essa pessoa, né, essa pessoa transmite isso no clima, né? Ela vai falar para o colega, putz, olha só, né, meu chefe foi tão aqui, quem for, né, foi, né, me deu uma sensação, passou segurança, me deu um apoio. O fato é que o próprio apoio do chefe, né, do colega, de quem for, do CEO, de quem for, já é em si antidepressivo. Ou seja, porque a depressão tem muito a ver com essas, não todas, né, muito, mas as pessoas ficam mais sensíveis à rejeição, à separação, a críticas, né? Então, isso é ter essa, né, se existe um pouco de margem, né, para lidar com isso, é algo que tem um grande valor no clima, né, na cultura da empresa, porque isso se espalha, né, esse respeito ao ser humano, né? Isso, empresas saudáveis, né, que são os great places to work, né, tem uma produtividade, uma lucratividade maior, né, assim, quanto mais coesas as empresas, uma mesma empresa que começou a trabalhar esses valores culturais, por exemplo, ao longo de anos, tem um exemplo de um banco que eu vi esse estudo, era um banco da África do Sul, ao longo de 7 anos foi trabalhando esses aspectos interpessoais e tal, e foram melhorando, né, ao longo desse tempo, isso bate diretamente com a lucratividade do banco. Então, esse cuidado com as pessoas é um bom investimento de tempo, porque é o clima, a cultura, né, como diz aquela palavra, né, cultura come a estratégia no café da manhã, né? E esses aspectos culturais, e basta uma grande derrapada numa situação dessas para poder minar a cultura e gerar de novo um ambiente de luta ou fuga, né? Ou seja, um ambiente de insegurança. E se você começa daí a entrar numa espiral descendente em relação a isso aí, tudo aquela piramidezinha que eu falei, que se baseia na confiança, pode começar a derrocar, né? Por isso que tem que ter bastante cuidado com as pessoas, né, nesse sentido. Perfeito, Diogo. Vou pedir, então, se você quiser fazer um comentário de encerramento, Então, o comentário de encerramento realmente primeiro, né, é bem prático, né, do símbolo. Obviamente, tem um uso gratuito ali que ninguém precisa pagar, ou seja, tem muito conteúdo gratuito. E para quem estiver aqui ouvindo e quiser usar o desconto, né, que a gente fez de 40%, é o juntos.singulo.com/meethub. juntos.singulo.com/meethub. Daí tem ali a instrução de como fazer a validação do cupom de desconto. 40% de desconto, né? Isso, ou seja, fica R$10 por mês, né? Eu brinco o seguinte, né? Terapia de graça, se alguém me desse, você agora recebeu terapia de graça. Se você tiver que pegar um ônibus para ir e voltar da terapia, com terapia online não é assim, né? Mas se tivesse que pegar um ônibus de ir e voltar para a terapia, você vai pagar R$32 por mês, se for R$4 o valor do ônibus, né? Então, assim, nós estamos falando de um preço que é simbólico, né? Ou seja, metade por mês, bem menos da metade do Netflix, né? Para cuidar da tua cabeça, realmente, para conseguir, ainda mais um momento como esse, fazer virada de chave. E podem usar também para familiares, daqui a pouco não é o colaborador, aí, o líder da empresa que está com problemas, mas o seu familiar, sua mulher está com depressão, seu marido está abusando de álcool, o que for, né? Pode passar adiante. Ele não tem limite de uso, para realmente chegar no maior número de pessoas possível. Perfeito.
Obrigada, Diogo, pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela informação. Momento mais do que necessário de a gente falar sobre saúde mental. Então, muito obrigada. A gente vai compartilhar esse desconto com todo mundo. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante, né? E obrigada novamente. Eu que agradeço que tenha outros momentos como esse. Desejo a todos que, enfim, espero que tenha sido útil e desejo que todos realmente façam sua jornada do herói, né? E saiam dessa situação toda, aproveitem essa situação para sair transformados e fortalecidos. Perfeito. Muito obrigada. Eu vou pedir, então, para quem estiver assistindo que fique ligado nos próximos eventos do Meet Hub. A gente ainda vai trazer muito assunto bacana como o de hoje e também para ajudar todos os empreendedores e as empresas a lidar com esse novo cenário. Obrigada, Diogo. Até mais. Obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço a todos.